Olá, fala alunos e alunas! Chegando aí para mais uma grande mentoria, um grande encontro para tratarmos do processo de aumento de produtividade. Hoje é um dia super especial, nós estamos gerando o nosso grande aquecimento. Nós teremos em breve uma informação muito importante que eu vou trazer, que eu vou anunciar ao longo da nossa transmissão. Então vamos entender todo este processo para que um aluno, para que uma aluna possa alcançar o aumento de performance nos estudos. E hoje nós estaremos com a Raquel, nós vamos falar sobre como pode existir a alavancagem deste processo, como atingir resultados cada vez mais satisfatórios no processo estudantil. Eu chamo a atenção que é muito importante que você foque tanto no processo de produtividade quanto no processo de performance. E é a partir de agora, com esta mentoria inaugurada, que nós estaremos, sobretudo, trazendo estudantes ao vivo para que eles possam contar um pouco da trajetória, indicar quais são as dificuldades que estão encontrando para que nós possamos trazer cada vez mais soluções neste processo. Então vamos chamar aqui para essa transmissão a Raquel. A Raquel está conosco na transmissão de hoje e, de fato, estaremos trazendo um cenário para este aprendizado cada vez mais eficiente. Olá, Raquel, excelente noite, tudo bem? Tudo bem, excelente noite para nós. Consegue me ouvir bem? Tá me ouvindo bem? Consigo, deixa eu aumentar. Tá ótimo, já aumentei aqui, tá excelente. Conseguimos ouvir aí, super bem. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo tranquilo, tudo que excelente. Bom. Vamos trazer mais essa grande oportunidade. Você teve, como eu brinco, a grande coragem de entrar conosco, né, em contato conosco através do direct. O direct está sempre aberto para os alunos que buscam esse aspecto. E você foi uma delas. Você teve a coragem de vir até mim buscando cada vez mais ampliar a sua performance. Então, Sim. Conta pra gente, se apresenta um pouco, fala um pouco das suas perspectivas no cenário de concursos públicos. Conta pra gente, inicialmente, o que é que ele fez ingressar nessa bolha chamada concursos públicos, para que a gente possa traçar, sobretudo, a parte técnica já já. Tudo bem? Tudo. Primeiramente, queria agradecer o convite. Estou, assim, super feliz mesmo de estar aqui. E, basicamente, para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu tenho 22 anos, estudo Direito, estou perto de me formar, e percebi que, assim, fazendo estágios, dentro da área, eu percebi que, de fato, a carreira pública era basicamente o que eu queria para minha vida. Eu não me vejo advogando, não me vejo em outras áreas que o direito permite estar. A carreira pública, para mim, é o que eu desejo. E aí eu comecei a estudar, né? Fiz PM, CFO, o ano passado, fiz soldado, a prova de soldado também, da Polícia Militar. Antes de entrar no cursinho, logo no início antes de entrar no cursinho de Direito, fiz a para agente administrativo, se eu não me engano, da PF, e fora as provas que a gente faz para estágio do Ministério Público, para estágio da TPU, que cai muito matérias de direito, matérias de português, raciocínio lógico. E é isso. Okay. Bacana. Então, sobretudo, você vai se tornar em breve uma colega, né, na área jurídica. E eu digo que no viés do direito, é muito comum que a gente veja o concurso público como uma alternativa, né? Nós temos, desde o momento da faculdade, a possibilidade ou de advogar, ou seguir a linha de docência, ou, sobretudo, de seguir a carreira pública, né? As carreiras jurídicas, elas são muito evidentes.
E é justamente neste ponto que eu gostaria de enxergar. Qual é a sua carreira? Você já definiu uma carreira? Você falou em polícia militar, você falou Já. em FO, mas você também falou no agente administrativo da Polícia Federal. Fala para mim a grande questão atinente à definição do objetivo. E quando a gente fala em definição do objetivo, é muito importante que você o faça através de uma carreira, porque aí você abre o leque, Sim. né? Você amplia as oportunidades. Conta pra gente. Eu quero muito as carreiras policiais. Eu descobri isso como vocação mesmo, estagiando, muito próximo na área. Tive a oportunidade de estagiar na Polícia Civil. E aí eu percebi que carreiras policiais é o meu foco, é o meu objetivo. Por enquanto, a carreira estadual mesmo, a Polícia Militar da Bahia, é o meu foco. Não consegui, cheguei perto, mas não consegui entrar agora na prova, na última prova que teve, não consegui ser classificada por conta da nota de corte. Mas já voltei a estudar de novo, porque é o que eu quero. Sobretudo, quando a gente pensa em uma jornada estudantil, você entender o processo como uma caminhada, como uma trajetória a ser vencida, é fundamental. Porque existe uma grande diferença entre processo e resultado. Você precisa ter um foco no processo, porque o resultado é a consequência de um bom processo. E por isso lhe parabenizo por você, mesmo tendo especificamente o não êxito total, é importante se frisar isso, no concurso da Polícia Militar, porque o êxito ele sempre existe. Porque você, de um concurso para o outro, você passa a ter experiência, tá certo? E crescimento. Inclusive, cabe aqui uma grande orientação para você, um cuidado grande que você precisa ter, tá? Eu faço, inclusive, essa subdivisão quando eu faço o processo de orientação. Você separar a carreira policial da carreira militar. Por que eu digo isso? Porque quando eu falo da carreira policial, é importante que a gente encaixe as polícias investigativas, como a Polícia Civil e a Polícia Federal, e a Polícia Ostensiva, mas a Rodoviária Federal. Por que eu digo que a Polícia Militar, assim como a questão do Corpo de Bombeiro Militar, ele deve estar inserido na carreira militar? Porque isso influencia diretamente na distribuição de disciplinas. Então, por exemplo, você não vai ter um concurso da Polícia Civil com direito penal militar. Você não vai ter um concurso da Polícia Civil com direito, especificamente, processual penal militar. Você não vai ter o concurso da Polícia Civil, ou pelo menos é mais raro, que você tenha com história, com geografia. Ou seja, os concursos da carreira militar têm nuances diferentes daqueles concursos propriamente das carreiras policiais. Por isso que eu faço essa subdivisão. E entendo que é o primeiro ponto que você deve dividir na sua mente. Ficou claro isso? Ok. Ficou, tô anotando. Faça isso. Pegue suas canetas bregas para anotar, porque elas são fundamentais nesse processo. Eu sei que você é uma aluna super ativa lá no Telegram e você sabe que ter as canetas bregas é fundamental. Boa, excelente. É isso aí. Ou seja, por que então, Raquel, é importante que a gente defina uma carreira? Porque quando a gente define a carreira, a gente consegue trazer junto diversas benesses, diversos aspectos positivos. E os aspectos positivos que a gente pode citar aqui, sem dúvida, é conhecer muito bem o que a gente vai encontrar mais adiante. Vai sair um vídeo que eu fiz, exatamente o seguinte: você conhece os assuntos que vão cair na sua prova? Que é exatamente isso. Você tem que saber com antecedência o que vai cair na sua prova. E isso tem a ver com planejamento. Fechado? Isso tem tudo a ver com o primeiro pilar da jornada da aprovação. Planejamento. Fechado? Fechado. Ok, então massa, legal. Então você tem esse aspecto definido acerca de buscar um ingresso na carreira militar. Mas mesmo nesta carreira militar, nós temos, por exemplo, a Polícia Militar em todo o Brasil. Então a gente tem a Polícia Militar. Olá, gente. Olá, Jéssica. Olá, Nara. Olá, Michele. Excelente noite para todos.
Muito bacana aqui. Você está sendo super prestigiada, Raquel. Muito legal. Então, porque certamente existirão pessoas que vão estar refletindo na sua história. Você certamente ouve as histórias do Telegram. E você Sim. observa o quanto. Os podcasts antes de dormir. E ouve o podcast antes de dormir. É isso aí. Já tá com tudo certinho na mente. É isso aí. Observa que a gente consegue criar com isso uma rotina. Observou isso? Hábito. É um Hábito. hábito. Exatamente. Me conta um pouco sobre este seu hábito, esta sua rotina, como é que tem sido a sua jornada de vida atrelada à jornada dos estudos. Como é que você vem fazendo isso? Como é que você vem delineando? Sobretudo porque agora você tem um contato diário comigo através do Telegram. E nesse contato diário a gente vai indicando cada item que é necessário ser feito. Como é que tem sido essa experiência para você? Assim, primeiramente, pandemia, né? E como eu faço faculdade, agora não, que agora deu férias. Mas antes eu tinha que intercalar o estudo da faculdade com o estudo para o concurso, mais canal no Telegram, mais resolver questão, enfim. Mas eu sempre reservo pelo menos umas 2 horas por dia, pelo menos 2 horas, para poder estudar. E costumo fazer o estudo intercalar. Falhou um pouquinho, Raquel. Você pode repetir, por favor? Eu faço o estudo intercalado. Conseguiu me ouvir? Consegui. Foi a internet mesmo, que Pronto. travou. Ah, que susto. Eu faço estudo intercalado, então eu costumo intercalar matérias, faço pequenas pausas, faço questão e separo pelo menos 2 horas do meu dia para poder estudar, sentar e estudar. Agora com essa pandemia, né, assistindo videoaula, fazendo anotações direitinho, fazendo mapa mental, para conseguir dar conta dos estudos para o concurso. Excelente. Sobretudo, quando a gente pensa neste cenário de rotina, a gente precisa fixar sempre uma carga horária semanal, tá? Você tem que raciocinar o seu conjunto universo de horas disponíveis. Quando eu falo do conjunto universo, você tem horas disponíveis em seu dia, você tem horas disponíveis, aliás, primeiro por turno, depois a gente pensa num dia, depois a gente pensa numa semana, depois a gente pensa no mês, depois a gente pensa no ano. Qual é a unidade de medida que a gente precisa buscar? A semana. Tá? A base precisa ser a semana. Então, quando você fala que estuda 2 horas diárias, isso você está raciocinando, por exemplo, da sexta. Mas no final de semana, você tem atividades que geralmente são diferentes das atividades da semana. Você costuma estudar no final de semana? Final de semana, no sábado, eu consigo. Agora, no domingo, eu confesso que no domingo, às vezes dá, às vezes não dá. Domingo, né? Às Domingo. vezes tem. É porque assim, domingo, às vezes tem som aqui do vizinho que também atrapalha. Então, domingo, eu confesso que é mais mangueadinho. É mais mangueado. Mas de segunda a sábado, eu tento estudar 2 horas por dia. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. A gente precisa enxergar a rotina semanal. Quando a gente pensa em 2 horas, e se a gente está pensando em 6 dias, a gente está pensando em 12 horas. Tá? Eu vou lhe trazer aqui um cenário, um dever de casa, que você vai precisar reescrever toda a sua rotina. Você vai precisar delinear, tintim por tintim, escrever todas as atividades que você realiza. Todas elas. Porque você vai precisar encontrar um pouco mais de tempo para você destinar esses estudos. Eu entendo que para que você tenha uma jornada mínima para alcançar resultados, você precisa alcançar uma produtividade de 21 horas semanais. Mais revisões. Então, é uma produtividade mínima de 21 horas. Uma produtividade mínima de 21 horas significa que você vai precisar encontrar mais 9 horas. Se você vai precisar encontrar mais 9 horas, veja que é muito matemático.
são mais 9 horas. E você tem 6 dias semanais para isso. Então, você vai ter que encontrar dentro da sua rotina pelo menos mais 1h30 para que você consiga encaixar esse processo. Então, se você encaixar mais 1h30 de segunda a sábado, ao final de uma semana você tem mais 9 horas. Então, você vai fechar 21 horas semanais, sem incluir com isso as revisões. Com as revisões, aqui você vai ter uma linha muito simples. Com as revisões, você vai encontrar aí aproximadamente mais 3 horas. Ou seja, você vai ter um estudo completo de 24 horas. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Você me disse que estudou. Eu tô anotando. Tô anotando. Numa análise muito simples, 100% de aumento de produtividade. Sim. Aí a gente vai ter que ir para 24 em estudo completo. Ou seja, pensando em novos conteúdos, né? Teóricos e resolução de questões. Lógico que os dois estão inseridos aí. Mais revisões. Então, esses... E pensando em edital não aberto, né? Porque se o edital, por exemplo, edital não aberto. Porque se o edital abre, já... O jogo já aumenta a quantidade, não é isso? Pronto. É aí que eu gostaria de conversar com você. É perfeito o que você está trazendo. Perfeito. Essa dúvida é maravilhosa, Raquel. Parabéns. Um detalhe. Pensa comigo. Eu vou trazer uma analogia para você enxergar exatamente o que eu estou falando. Você já viu corredor de maratona? Já. Você já viu que ele vai num ritmo... Ele estabelece um ritmo e chega em um... Ele dá um pouco de estirão. Mas ele mantém um ritmo com frequência. Não é isso? Ele é muito mais frequente. O corredor de maratona, como ele tem uma distância maior, ele tem uma, especificamente, cadência para manter o ritmo. Esse é o corredor de maratona. Mas pensa comigo agora no corredor de 100 metros. Como é? Ele dá para fazer essa cadência? Não. Usain Bolt? Não. Não tem. Não dá. Não tem como. Ele dá um sprint. Não é isso? Ou seja, ele dedica toda a carga energética naqueles 10 segundos. Você concorda que não tem como você correr a maratona com a intensidade dos 100 metros? Entendo. É impossível. O cara manter uma velocidade daquela, especificamente numa maratona. É simplesmente impossível. Então, estudo pré-edital é diferente de estudo pós-edital. Um é maratona e o outro é corrida de 100 metros. Um é maratona e o outro é sprint final. Só que eu lhe disse sprint final. Final. Então, você tem que ter conduzido muito bem a etapa anterior. Maratona. E se você, de repente, precisa estudar com o edital aberto 36 horas na semana, que vai representar, por exemplo, 40 com as revisões, como é que você vai sair de 12 para 40? Você concorda que é quase impossível? Exato. É por isso que é bom o estudo pré-edital, né? E não só que o pré-edital tem que ter a dosagem correta. Sim. Essa dosagem, nós estamos estabelecendo um compromisso público aqui, e é isso que você está fazendo nesse momento, que você precisa, no mínimo, atingir as 24. E isso é extremamente possível. Quando, por exemplo, você está no momento de pandemia que você mesmo disse que você está com atividade menor por causa da faculdade. Então, o momento é agora de você estabelecer essa rotina. E é por isso mesmo que a gente diz que não dá para esperar passar o momento de pandemia para a gente pensar em comprar os planos. O momento é agora. Para que quando você passe este momento, você esteja o quê? Apta a ser aprovada. É por isso que eu sempre pergunto.
E talvez alguns não entendam a dimensão da pergunta. Será que você está preparado ou preparada para ter sucesso? Entende? Eita! Para ser sucesso, eu tenho que ter um edital. Será Sim. que se o edital for publicado agora, será que você consegue vencer esse programa? Fazendo questão Ai, meu coração. de tudo? É o quê? Ai, meu coração. Né? Gente, é uma pergunta assim, quando a gente para pensar, né? Ai, vamos supor, pandemia, amanhã tá tudo liberado. O boom de editais que vão sair, o que a gente está vendo, né? Uma grande quantidade de bancas e instituições públicas se movimentando, independente da carreira. Eles estão se movimentando para fazer concursos públicos pós-pandemia. Sim. A gente tem também o DEPIN, que está aí, até agora não suspenderam, né? Nada, por enquanto a prova está mantida. E aí a gente fica pensando, eu fico muito pensando nisso, meu Deus do céu, quando essa pandemia passar, vai vir tudo de vez, vai chegar tudo de vez, e eu tenho que estar pronta para isso. Eu enquadro a pandemia como um grande divisor de águas, Raquel. Por quê? Eu considero uma linha de seleção natural do século XX. É um darwinismo estudantil. Vou usar isso na minha redação. É um darwinismo estudantil, não tenha dúvida. Quanto maior a capacidade de adaptação ao novo normal, mais rápido você vai ter êxito. Tem muitos estudantes, por exemplo, que continuam imaginando o seguinte: quando tudo voltar ao normal. Não existe esse normal de outrora. Existe um novo normal. E esse novo normal, ele precisa ser trazido para o cenário dos estudos. Eu gostaria, inclusive, de trazer aqui um grande ponto. Todos anotem aí, inclusive você, Raquel, que é uma novidade que eu vou externar agora. Eita! No dia 30 de julho, 30 de julho. daqui a 2 semanas, Sim. eu vou fazer um grande evento ao vivo, indicando tintim por tintim de como existir êxito na caminhada de concursos públicos nesse cenário pós-pandemia. Aqui no Instagram, no YouTube? Vai ser vai ser no canal, vai ser no YouTube, vai ser no meu site, mas só para quem estiver inscrito. Vai ser aula ao vivo, mas para inscritos. Vai ser um evento gratuito, mas apenas para inscritos. Então, todos que estão ao vivo neste momento, já saibam que na live daqui eu vou fazer mais uma mentoria na quinta-feira e lá eu já vou dizer ao vivo o endereço para vocês se inscreverem. Tá certo? Pronto. Quinta-feira eu tô assistindo. Pode ter certeza que eu vou estar assistindo. Quem está no canal do Telegram também vai saber em primeira mão, porque o canal do Telegram é o canal que eu mais uso para comunicação direta com aqueles que buscam a alta performance. Então, eu vou trazer toda a rota da aprovação. Tintim por tintim, o que é que precisa ser feito? Ponto por ponto, cada etapa do como estudar, do como atingir uma alta produtividade, que é diferente de performance. Produtividade está ligada a você planejar melhor e você organizar melhor os estudos. Aí gera produtividade. A performance já está relacionada a você ter um maior índice de acerto de questões. E esse índice de acertos, claro, é um reflexo indireto desse processo de planejamento e organização, mas é um reflexo direto do aprendizado eficiente, que é o terceiro pilar. O terceiro pilar ele é fundamental nesse processo. Me conta ainda o seguinte, propriamente fechamos a linha da rotina e entendi também a questão da carreira. Conta um pouco sobre esse processo, ou extrai as dúvidas que você tenha sobre o cenário da organização. Sem dúvida, a grande dificuldade dos alunos é conseguir colocar tudo o que precisa para estudar e encaixar essas horas que você acabou de falar que tem disponíveis.
Eu utilizo, como eu tenho essa dificuldade no domingo, eu utilizava o domingo muito para planejar a semana. E aí, eu sempre me bato com a questão, onde eu encaixo as revisões? Porque existem vários métodos de revisar, né? Tem gente que defende o revisar em 24 horas, revisar em 72 horas. Tem gente que fala, não, escolhe um dia específico para revisar. Eu sempre fico nessa dúvida, onde eu encaixo a revisão dentro do meu quadro de horários de estudo? Essa pergunta ela é perfeita. Aliás, tem um podcast que eu criei sobre isso na última semana. Se você não ouviu, faça isso. A importância das revisões. Foi na sexta-feira, salvo engano. Presta atenção, essa pergunta ela é maravilhosa e eu vou lhe responder com um estudo científico. Tá? Existe uma teoria chamada de teoria de Ebbinghaus. Essa teoria de Ebbinghaus, que você está anotando, é com BB. Ebbinghaus. É Ebbinghaus. 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 Ou você pode procurar com o nome da teoria. Esse é o autor dela. O nome da teoria é curva do esquecimento. Sim, eu sei qual é. Pronto. Essa curva do esquecimento, ela vai lhe trazer a primeira resposta. Quando nós pensa no seu dia, pensa comigo. Durante o dia, o seu cérebro, ele tem uma captação acentuada de informações. Vamos raciocinar. Você acorda. Aí, quando você acorda, você tem um contato inicial com seus familiares. Se você morar sozinha, você liga uma televisão. Ou você vai escovar os dentes, ou você vai fazer sua higiene pessoal, você vai fazer uma alimentação. Aí, de repente, você mora em um condomínio, e aí você sai, você encontra os vizinhos, você encontra alguém no elevador, você dá um bom dia e você vê pessoas. Tem pessoas que estão vestidas de branco, outra de preto, outra de azul, outra de vestido, outra de calça, outra de camisa. Aí, de repente, você vai pegar um ou você vai de carro. Enfim, quando você faz isso, se você pega o metrô, você tem uma quantidade de pessoas. Se você pega ônibus, você tem uma outra quantidade. Se você veículo particular, você já tem uma outra. Só que nessa caminhada, até, por exemplo, a faculdade, no seu caso, ou até o trabalho, certamente você vê carro amarelo, vermelho, branco, você vê carro de várias marcas, de vários modelos, você ouve sons diferentes. Estou certo? Sim. Aí você entra na faculdade você presta atenção no que o professor fala, você ouve a pergunta do colega, você pensa na dúvida que tem e como vai fazer essa pergunta, você escreve pontos, você fala outros, você enxerga outros, não é? Sim. Só que tudo isso é feito por uma máquina só. E essa máquina chama-se cérebro. Sim. Então, o que acontece ao longo do dia? O seu cérebro ele tem milhões de informações que chegam até ele. E que, de forma brilhante, ele tem a capacidade de captar essas informações. Então, ele capta a informação. Só que quando ele capta a informação, você precisa ensinar para o seu cérebro a como ele refinar a informação. A como ele abarcar a informação que para o cérebro é relevante. Isso é essencial, é fundamental que você entenda exatamente o que é daquele dia que é relevante para o seu cérebro. Talvez você não seja relevante para o seu cérebro a quantos carros brancos você viu. Vamos falar do carro branco porque é o da moda. Quantos carros brancos você viu? Pô, isso não é relevante para o seu cérebro. Talvez se você fizer essa pergunta para o seu cérebro, você não vai saber. Mas se eu lhe fizer exatamente assim a pergunta, teve um momento da mentoria que o professor Alain falou da curva do esquecimento. E aí a Raquel fez assim, eu conheço. Quando você refletir sobre essa mentoria, você vai lembrar que isso aconteceu. E você vai lembrar que você sorriu. Sabe por quê? Porque essa informação ela ficou registrada no seu cérebro. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos enxergar como ensinar o nosso cérebro a aprender.
Aliás, tem um vídeo que está nas minhas redes, no YouTube, no Facebook, e aqui mesmo no Instagram, que é exatamente assim. Aliás, eu publiquei um artigo no meu blog. Você tem um dever de casa, que assim que acabar, ir lá no blog do professor Alain, vai lá no blog. Tem lá, ensine ao seu cérebro a aprender. Que é exatamente sobre isso. Então, todos aqueles que têm essa dúvida, é exatamente isso. Ensine ao seu cérebro a aprender. E quando você ensina ao seu cérebro a aprender, você tem que fazer o quê? Você vai precisar dizer para ele as informações que você considera relevante. Que você considera. E não as que ele acha que é importante. Parece uma loucura. Treinamento, né? Não, treinamento, treinar. Por quê? Veja só, se você não diz para o seu cérebro o que é importante, é ele que vai escolher. Estou certo? Sim. Se você não tem esse treinamento diário de fazer a reflexão de tudo que aconteceu no seu dia, por exemplo, você não consegue individualizar os pontos que são mais importantes. E é justamente aí que eu vou chegar na questão do que você me perguntou. Aí você disse o seguinte, olha, eu fiz um estudo sobre determinado tema. Eu vou citar aqui apenas um a título de exemplo, ok? Tudo bem? Ok, tudo bem. Vamos pensar nos atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. Aí olha o que é que você fez. Você franziu a testa e disse assim, Paty, o que aconteceu com o seu cérebro exatamente nesse momento? Você buscou, quando eu disse atributos do ato, você fez assim, ó, lá no seu cérebro, para buscar o que é que significa atributos do ato. Só que tem um detalhe. O seu cérebro, ele já vem com essa configuração de fábrica. Quer ver? Bom! Ai, meu Deus. Bom! Tá pensando em quê? Explica pra mim. Você não tá... Cortou. Tá cortando. Quando eu emito um latido, você tá pensando em quê? Bom! Você tá pensando o quê? Não é no cachorro. O seu cérebro fez o quê? Associação. Não é? Só Sim. para alguns, quando eu fiz assim, se a pessoa já foi escarreirada por um cachorro, ou já sofreu o ataque de um pitbull, o que ela vai fazer? Se assustar. Medo. Porque o cérebro, ele associa informações. E essas informações, elas ficam armazenadas na nossa mente. E é exatamente assim que acontece com os estudos. Só que a gente não é... Nós não somos, na escola, ensinados a fazer isso. Apenas o que você é ensinado é assim, ó. Você tem que saber atributos do ato. E atributos do ato são esses e esses. Ok? E como é que eu faço para que atributos do ato estejam na minha mente? Aí você disse, mnemônico. Paty. O que é Paty? É um mecanismo associativo. Porque Paty é mais fácil de gravar do que, por exemplo, entender as letras dos atributos. Sim. Alain, Verdade. poderia ser... Pode, você pode inverter as letras, fica P-A-I-T. Como eu brinco, o pai te ama. Pode ser a música. Pai te ama, que é o T. Pode Sim. ser. Você pode inverter essas posições. Só que pensar Paty é diferente de pensar Paty. Porque Paty soa para você de uma forma mais fácil. Se soa para você de uma forma mais confortável, é porque sua mente associou aquela informação de um jeito mais eficiente. Entendido? Eu não consigo esquecer da sua aula. Assis prossegue preso,
Saul mora ali, do trabalha lá. Não é isso? Isso. Eu não consigo esquecer. Eu assisti uma vez e ficou na minha cabeça. Não, não sai. Então, isso é o quê? A gente está falando de aprendizado eficiente. A gente está falando do terceiro pilar da aprovação. É o aprendizado eficiente. Então, quando a gente guarda a informação de uma forma segura, a gente vai conseguir lembrá-la, vai conseguir fixá-la de uma forma mais produtiva. Só que, veja só, o que é que a curva do esquecimento ela traz? Que quando você vê uma informação e você não revisa em até 24 horas, o que é que o seu cérebro entende? Que aquela informação não é relevante. Então, o que é que ele faz? Ele coloca no mesmo lugar que aquela quantidade de carros brancos que você viu no dia. Ele pega aquela informação e joga na lata do lixo. Coloque aí, anote aí com a caneta mais brega que você tiver. Misericórdia. Pera. Pronto. Bota 2 setinhas para cima, fazendo aí um mnemônico, para fazer uma relação proporcional. Sim. Quanto maior o grau de atenção, você... Primeiro entenda, e aí depois você coloca com as suas palavras. Sempre assim. Quanto maior o grau de atenção você destina a uma atividade, maior a capacidade de fixação dessa atividade. Então, as 2 setinhas devem ser reproduzidas como escrito ação e fixação de conteúdo. Só isso, não precisa escrever tudo. Que é uma das coisas que eu ensino para quem segue os passos, especificamente da jornada tintim por tintim, acerca do processo de aprendizagem. O que é que eu indico? Exatamente isso. Você não tem que copiar tudo que eu falo. Você tem que entender o que eu falo e reproduzir o que eu falo. De uma forma consciente. De uma forma consciente, você precisa reproduzir o que eu falo. Então, reproduzir no caderno. Então, o que é que tem que estar aí? Quanto mais atenção você dedica... mais fixação de conteúdo. Só que pensa comigo. Vamos continuar na analogia dos carros brancos e do estudo. O que é que você entende que o seu cérebro considera mais relevante? Estudar? Fixação de... ou contar a quantidade de carros brancos? Estudar. Então, você dá mais atenção a contar a quantidade de carros brancos ou a estudar? A estudar. Então, qual é que você vai fixar melhor? Os estudos. É automático. Sim. Eu estou lhe trazendo um exemplo esdrúxulo, mas para que você entenda o processo. Sim. Ele está falando de um processo cognitivo. E a partir daí, Raquel, olha o que vai acontecer. Só que no dia seguinte, o que é que você faz? Olá, Isidro, tudo bem? E o que é que você faz no dia seguinte? Exatamente o que você faz. Muito simples. Você vai lá e reforça a informação no seu cérebro. O que é que você está dizendo para ele? Que você está dando atenção dobrada àquele aspecto. E se você está dando atenção dobrada, sua capacidade cognitiva aumenta ou diminui? Aumenta. E se ela aumenta, você vai fixar mais o conteúdo. Então, a primeira resposta, o porquê que você deve fazer revisões a primeira revisão tem que ser com 24 horas. Exatamente por isso. Porque pela curva do esquecimento, qual é a ideia? Que se você revisar em até 24 horas, você viu, a sua capacidade cognitiva ela passa a ser descendente. Ela vai então, assim... Então, daqui a 3 dias, você vai revisar o que ficou na sua mente. Aí é que é o problema. Tudo bem que você faça com 3 dias, mas que você faça com 24 horas também. Só que se você estrutura uma revisão com 24, outra com 72, outra com 7 dias, outra com 15 dias e outra com 30 dias, tem um detalhe apenas. Você não avança no que falta.
Então, o que é que tem que acontecer? Você precisa estabelecer um equilíbrio. Você precisa avançar em conteúdos e revisar os conteúdos. Avançar os conteúdos e revisar os conteúdos. Tem que ser assim. Se não, se você estabelece só conteúdo, 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 o que é que acontece? Quando você chega no último, você não lembra do primeiro. Aí você vem de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, chega aqui, você já não lembra de novo. De novo, de novo, de novo. Ou seja, o ciclo se torna vicioso. E você não consegue desenvolver de uma forma satisfatória o que você precisa alcançar. Fechado? Então fechado. Seria bacana, então, por exemplo, hoje eu estudei raciocínio lógico, que eu tenho mais dificuldade, então dei mais um pouco mais de atenção, e estudei, fiz lei seca. Então amanhã, antes de eu começar os meus estudos das matérias de amanhã, revisar o que eu vi hoje. Show. Exatamente. Aí sabe a sensação que você vai ter? Você vai me contar isso pelo direct. E Tá. eu vou postar, eu já estou colocando aqui em público, eu vou dar um print e vou colocar nos meus stories. Olha só. Aí o que é que vai acontecer quando você fizer isso? Aí você vai falar assim, ó, puxa, é a primeira sensação que você vai ter. Puxa, como eu consegui guardar tudo que eu aprendi ontem? Aí você vai dizer assim, meu dia ontem foi super produtivo. Olá, boa noite, você vê. Foi super produtivo. Por que você vai dizer isso? Porque a sua sensação é que você conseguiu guardar toda a informação que você aprendeu. Aí você começa a sentir que o seu dia foi produtivo. Exatamente pela capacidade de apreensão que você tem. Então, vamos lá. Então, qual é a sua... Vamos estabelecer parâmetros. Qual é a sua sensação de eficiência ou de produtividade? Lá em cima. Fixação do conteúdo. Pode observar. Então, quanto mais conteúdo você fixar, mais o sentimento de eficiência você vai ter. Aí sabe o que acontece? Aí você vai falar assim, poxa, isso que a Alan está fazendo funciona. Deixa eu fazer de novo amanhã. Massa. Beleza? Massa. Obrigado, Severo. Muito obrigado aí pelo reconhecimento. Fico muito contente com reconhecimento como esse. Aí você vai fazer assim, Raquel. Você vai dizer assim, puxa, que bacana este hábito. Só que você não vai fazer isso só hoje. Você vai fazer hoje. Você vai fazer amanhã. Aí, de repente, você construiu isso com 7 dias. Para que você tenha noção, no meu processo de treinamento, o processo de treinamento aprofundado, aqueles que dão os próximos passos, a pessoa revida de novo com 7 dias. Aí, com 7 dias, ela fala, aquilo que eu vi, deixa eu ver se está fixado mesmo. Com 7 dias, isso é feito. Aí, de repente, com 30 dias, você já faz de novo. Aí você fala, olha como eu estou conseguindo fixar esse processo. Que mesmo após 30 dias eu consegui lembrar. Ou seja, mesmo as revisões, elas possuem um processo contínuo e, sobretudo, ampliativo. Quanto mais você avança, mais revisão você faz. Quanto mais você avança, olá, Danúbia. Então, quanto mais você avança, mais revisões você faz. Quanto mais você avança, mais revisões você faz. Pergunta, questões antes de começar essas revisões ou revisão depois de fazer questão? Excelente pergunta. Isso também tem a ver com o processo organizacional. Sam fez uma pergunta. Eu preciso começar a estudar. Tenho mania de comprar livros. Sam, antes de responder a pergunta da Raquel, antes de comprar qualquer livro, a primeira coisa que você precisa fazer é planejar o que você vai estudar e organizar o que você vai estudar. E a partir daí, livro é a terceira etapa, que já são as ferramentas. Isso você tem a ver lá com aprendizado eficiente. Então, o grande conselho aí, Sam, é que você primeiro planeje e organize, para depois visualizar o que é que você precisa.
Quando você planeja primeiro e organiza, você não compra ferramentas que você não utiliza. Aliás, quantas vezes nós temos milhares de livros que estão nas nossas estantes sem nem abrir? Lógico. Porque você não planejou primeiro para saber o que seria necessário. Bom, vamos lá. Ana Lu também faz uma pergunta. Vamos fazer o seguinte, gente. Já já eu respondo. Ana Lu, segura essa pergunta que já já eu respondo. Repete, por favor, Raquel, a pergunta para que eu possa trazer para todos. A pergunta que eu fiz foi: questões antes de revisar, antes de fazer essa revisão, ou revisar e depois fazer questão? Pronto. Quando eu falo no processo de estudar, esse estudo será dividido em duas partes que vão virar 3. Fechado? Fechado. Duas que viram 3, porque uma vai desdobrar. Quando eu falo estudo, esse estudo ele perpassa por um processo de aprendizagem inicial, que tem a ver com o domínio teórico. Sim. Depois ele perpassa por um processo de fixação, que são as revisões. Sim. E ele perpassa pelo processo de consolidação, que são as questões. São coisas diferentes. Quando eu falo no processo de aprender e consolidar, isso tem a ver com estudar, com estudo. Que é tanto o domínio teórico quanto a resolução de questões. Entende? Okay. Tanto o domínio teórico quanto a resolução de questões. Então, quando você organiza os seus estudos, existirão dias destinados ao estudo de teoria e questões. Terão dias que serão só de teoria e terão dias que são só de questões. Como é que eu sei isso? Depende da macro-organização. Não dá para fazer assim, Raquel. Não dá para fazer um estudo por tabela. Tabela é assim. Segunda, eu estudo teoria de português. Terça, eu estudo teoria de raciocínio lógico. Quarta, eu faço questões de português. Quinta, esse método, ele não tem eficiência por uma razão. Ele é estático. Eu vou lhe dar exatamente o seguinte exemplo. Hoje é terça-feira. Vamos dizer que na sua tabela, dia de terça fosse dia de estudar direito administrativo e raciocínio lógico. Administrativo é uma matéria extremamente densa. Se não a maior, uma das maiores em termos do cenário de concursos públicos. E raciocínio lógico, você disse aqui que você tem dificuldade. Aí vamos dizer que você estabeleceu que você teria que estudar essa disciplina no dia de terça. Só que você veio para a teoria ao vivo, que, sem dúvida, vai mudar todo o seu trajeto de estudar, a sua forma de estudar. Então, você entendeu que aquela informação é relevante, então você veio para a mentoria. Só que quando você veio para a mentoria, é automático. Você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você deixou de estudar lá. No método tabela, terças não voltam. Então, você só vai estudar isso novamente na próxima terça, imagine. Se você distribuiu por semana. Certo? Só na próxima terça. Só que aí existe um grande equívoco técnico. Porque você passa para o próximo passo sem ter concluído a etapa anterior. Não dá para fazer isso. Porque quando a gente estrutura em ciclos, é mais... Quando você estrutura em ciclos, o que acontece? Você vê matéria 1, matéria 2, matéria 3, matéria 4, matéria 5, matéria 6, matéria 7, matéria 8, matéria 9, matéria 10. Exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Não interessa. Se você vai estudar duas matérias na segunda, você vai estudar matéria 1 e matéria 2. Se você vai estudar duas na terça, matéria 3 e matéria 4. Só que na terça teve a mentoria. Então você não estudou matéria 3 e 4. Confere? Confere. Então você vai estudar matéria 3 e 4 amanhã. E não ir para a matéria 5 e 6, mantendo a pendência da 3 e 4. Então, quando você estuda por ciclos, você estabelece uma dimensão que é de continuidade. Aí você alavanca nos estudos. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa questão tem uma pergunta de Ana Lu sobre as questões. Sim, eu vi. É, Boa.
Sobre essa questão de ciclo, por exemplo, eu costumo repetir as matérias durante a semana. Então, por exemplo, dia de terça é dia de estudar de raciocínio lógico, mas dia de sábado também é dia de estudar raciocínio lógico. Então, assim, se eu perco terça porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu vou pro sábado, tipo, dentro da semana, mas mesmo assim, continua sendo improdutivo, não é isso? Eu não vou dizer errado, mas é improdutivo. Exato. Eu entendi o que você está Pronto. falando. Isso aconteceu porque você estabeleceu 2 dias especificamente para raciocínio lógico. Tudo bem. Mas vamos dizer que, por obra do destino, naquele sábado é o aniversário do seu afilhado. Ou é o aniversário da sua mãe, é o aniversário de casamento, é o aniversário de qualquer coisa que você não possa faltar. Aí o que é que vai acontecer com você? Você Não estudei raciocínio lógico. Porque aí você diz assim, ó, poxa, exatamente a frase que você, poxa, as coisas só acontecem no dia de raciocínio lógico. Só que você precisa enxergar que não precisa existir dia de raciocínio lógico. Não tem que ter dia de matéria. Esquece isso, porque sua vida é dinâmica. Então, como a vida é dinâmica, não adianta você querer estabelecer um estudo estático. Então, a vida cotidiana é dinâmica e o estudo é estático. Aí a vida muda e o estudo está aqui, ó, parado. A vida muda e o estudo está parado. Tem pandemia e o estudo está parado. Não tem pandemia e o estudo está parado. Entende? Tem feriado e o estudo está parado. Não tem feriado e o estudo está parado. Não tem como. Tem que ser dinâmico para que exista uma capacidade de adaptação. Olha o darwinismo que eu falei. Olha Darwin de novo. É um darwinismo estudantil. Um darwinismo estudantil. Então, no caso, no planejamento semanal, quando a gente faz o planejamento, por exemplo, eu faço planejamento no domingo, porque eu gosto de ter uma visão do que eu tenho que fazer durante a semana. Então, no caso, ao invés de eu escolher matérias, eu posso escolher, por exemplo, horários para teoria e prática. Ou então só teoria e prática durante os dias, não selecionar matérias específicas. Pode ser assim? Vou te ajudar nessa linha. Antes de eu lhe responder, vamos só responder aquela sua pergunta anterior, que foi a da Ana Lu, que foi a quantidade de questões por ciclo. Certo? Quando eu estabeleço uma linha de ciclo, por exemplo, eu estabeleço uma linha que eu acho bem produtiva, eficiente, a linha de 60 por 10. O que é isso? Que a cada 60 minutos de estudo que você tem, existe 10 minutos de descanso. Sim. Ok? Ok. 60 minutos por ser uma hora fechada. Mas nós estamos habituados a nos situarmos em termos de rotina pela hora. E, sobretudo, a linha, por exemplo, do formato Pomodoro, que é 25 minutos, é muito pouco. Eu também acho. Você não consegue vencer um conteúdo. Para concursos, na minha forma de ver, não funciona. Eu não consegui me adaptar. Começando lá um processo na adolescência de estudar, que não consegue ficar muitas horas estudando. Aí é bacana, para estabelecer fixação de hábito de estudo. Aí o Pomodoro é bom, que é 25 por 5. Eu prefiro 60 por 10, é mais eficiente. Porque quando você pensa, por exemplo, em uma videoaula, geralmente ela tem 60 minutos. Quando a gente pensa numa aula expositiva, é sempre calculado em horas, entende? Então, 1 hora, então, 3 ciclos. Então, enfim, você consegue estabelecer uma base melhor por hora do que especificamente por um tempo menor. Alan, pode fazer 25 por 5? Pode. 50 por 10? Pode, mas enfim, eu estabeleço como um modelo mais eficiente. Eu já testei vários. Como eu brinco, são 5.000 alunos aprovados. 5.000. Então, é uma quantidade enorme de alunos que passaram por essa metodologia e que tiveram êxito. Então, a gente consegue estabelecer um perfil comportamental bem interessante. A partir dessa análise de perfil, o que é que eu estabeleço? Eu sempre digo que eu não posso brincar com a trajetória de ninguém. Então, eu preciso ser o mais objetivo e pragmático possível. Não dá para achismos. Não dá para dizer assim, eu acho que você tem que fazer tantas questões por hora. Não. Eu vou lhe dizer de forma plausível e lógica o porquê da quantidade que eu estou lhe dizendo. Quando eu penso nas questões de concursos, existe uma quantidade de tempo para você realizar a prova. Certo? Uma duração total de prova. Em regra, as provas que são múltipla escolha,
elas possuem 60 questões. Vamos pensar uma prova, por exemplo, da Polícia Militar, que é o seu caso. Sim. Então, você tem, imagine, 60 questões. Vamos pensar. Vamos pensar em 60 questões. Não estou dizendo necessariamente que a da PM foi 60. Vamos pensar em 60 questões de múltipla escolha. Essa é a regra. Você tem redação e você tem tempo para marcar o gabarito. Se você pensar em 1h30 para redação, deixando uma margem de 30, se você precisar passar limpo por alguma razão, ou pensar ainda o tempo de 30 minutos para você passar o gabarito, que é o normal, você teria 1h30 de redação, já passando a limpo, se for o caso, se é que você fez um rascunho total, que os professores de redação indicam que façam tópicos e já vá para a redação. 30 minutos para marcar o gabarito, só aí 2 horas. E você tem 60 questões. Se for uma duração de 5 horas, o que é que acontece? Você sobra 3 horas para o resto. Sim. 3 horas são 180 minutos. 180 minutos para 60 questões são 3 minutos por questão. Então, isso é média. Isso é testado, tá? Então, é média. Ok? Ok. Pensou nisso? Ok, legal. Se a gente já pensa no estilo CESP, Sebrasp, em regra nós temos 120 questões. Mas também a gente não tem várias proposições. Então a gente consegue estabelecer uma média de 2 minutos por questão. Como a gente pensa comigo? Se são 3 minutos para fazer uma questão, em 1 hora, que são 60 minutos, você vai fazer 20. Que é 20 vezes 3 minutos. 20 questões. Confere? Confere. Vamos lá. Minha net caiu para 60 de estudos. São 10 questões? Não, são 10 minutos de descanso, Arlene. Veja só, então vamos novamente aqui. Se a gente estabelece a linha da revisão, pensa comigo. Se a gente estabelece a linha da revisão, não, perdão, das questões do CESP, se são 2 minutos por questão, e você tem 60 minutos para 1 hora, um ciclo de estudos, quando eu estabelecer um ciclo de questões do CESP, você vai fazer 30 questões. Confere? Confere. Então, Deixa eu até anotar. eu estabeleço uma média, para você não ficar assim, ó. CESP são 30. Múltipla escolha são 20. Só porque, às vezes, quando você está fazendo a seleção por temática, vem questões CESP e vem questões FCC, FGV, que eu aconselho que faça por essas 3 bancas. Salvo quando você já tem a banca definida. Se você não tiver a banca definida, essas 3 são as tradicionais. Elas vão representar todo o outro acervo. Tranquilo, Arlene? Elas vão representar o outro acervo. Então, se você estabelece, nesse cenário, 25 questões, é maravilhoso. É maravilhoso. 25, tá? Faz, então, a sua pergunta final, porque o Instagram vai nos derrubar. Misericórdia. Sobre a teoria e prática, porque a gente estava falando dos ciclos, e aí, na questão dos ciclos, eu escolhia matérias para elecar por dia, mas depois dessa mentoria eu já não vou fazer mais isso. Vou pensar em teoria e prática, enfim. Então, você acha melhor, quando eu fazer o planejamento no domingo, eu colocar teoria dia de segunda-feira, por exemplo, 60 minutos de teoria mais 10 minutos de descanso. Depois, novamente, 60 minutos de teoria, não deixar matérias específicas, tipo, colocar segunda-feira é tal matéria. Bom, você acha melhor deixar mais solto? Vamos lá. Em verdade, aí você vai ter que estabelecer exatamente o planejamento, que é anterior. O planejamento inclui as disciplinas. Agora, o que você vai estudar, você já tem a ver com a organização. Todas essas disciplinas vão ter temas e subtemas. Aí você vai precisar organizar o processo por temas e subtemas. Para que você tenha uma noção. Você falou assim, eu planejo meu estudo por semana. Sim. Quem segue a linha dos treinamentos que são realizados, tem um planejamento de
10 a 12 meses. Eles sabem A longo prazo. que vão estudar em 10 a 12 meses. Mas a gente vai estabelecer um compromisso aqui. Tá certo? Eita. Certo. No primeiro momento, é normal que a gente busque fazer isso de forma diária. Geralmente é assim. Os alunos, eles querem estudar algo, eles sentam e começam a estudar. Então, eles planejam o momento que vão estudar, o que eles vão estudar. Isso é o primeiro momento. É a primeira fase. Que na medida em que você vai ganhando experiência, você vai ver que isso não funciona. Aí, de repente, você amplia para fazer o seguinte: olha, agora eu já vou fazer o que eu vou estudar hoje e o que eu vou estudar amanhã. Aí, de repente, você vê que se planejar mais vai ser mais eficiente. Aí, de repente, você está na etapa 3, por exemplo, que você planeja por semana. A etapa 4 é planejar por mês. E a etapa eficiente é planejar o todo. Porque quando você planeja o todo, você vai gastar aproximadamente 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 semana, 2 semanas para planejar. Mas você sabe exatamente todo o tempo que você vai precisar utilizar, ter disponível para conseguir vencer. Explico. No início dessa mentoria, você me disse que estudava 12 horas por semana. Sim. Ok. Certo. Imagine que eu diga o seguinte: olha, Raquel, entre parte de teoria, parte de questões, teoria, questões e revisões, você precisará de, exemplo, tá? 480 horas. Entendido? Entendido. 480 horas. Imagine. O que Sim. você vai me dizer? Bom, primeiro Eu vou te você vai dizer. ter. É. Mas saiba que hoje você precisa desse tempo, mas não sabe que precisa. Só E que quando basicamente 4 meses de pandemia, né? Tipo, se eu tivesse essa mentoria antes, já estava adiantada. Pois é. Mas é isso aí, é isso aí. Essa jornada a gente está ampliando cada vez mais para que vocês tenham essa Sim, oportunidades. O universo conspirou ao seu favor para você estar aqui. Então, com certeza. fruto da sua coragem de ter me solicitado orientação pelo direct. Sem isso, você Sim. não teria essa oportunidade. Então, veja só, não esquece. Olha o que você disse para mim. Aí você tem 400 horas para estudar. Só que você estuda 12 por semana. Não é isso? Misericórdia. Um exemplo anterior. Sim. Você vai precisar de 400 dias. Não é verdade? Eu tava fazendo a conta aqui. Não, peraí, 400 dias não, eu falei errado, fui errado. São 12 Aham. horas por semana. São, Isso. é o quê? São 12 horas por semana. São 40 semanas que você precisaria, corrigindo. 40 semanas. Que é 40 vezes 12. Sim. Para dar os 480. 40. Só que 40 semanas. 40 semanas, antes que o ano tem 52 semanas. Ou seja, a gente está falando entre 10 e 12 meses. Sim. Aí o que é que eu estou te dizendo? Aí você fala assim, exemplo, tá? Você não falou isso não, mas imagina que você diga assim, eu quero que o edital saia agora. Para quê? Se você precisa de, especificamente no planejamento, 40 semanas para concluir o conteúdo vendo uma vez só. Revisando uma vez só. Uma vez não, 3, né? Por o nosso exemplo. 24, 7 e 30. Como é que você vai querer que esse edital saia? Só que o que eu quero apenas te dizer é, para que você consiga enxergar essa dimensão, você precisa saber todo o tempo que é necessário lá. Entendido?
É Entendi. justamente o que será aprendido lá no dia 30, no evento ao vivo. O evento ao vivo que eu vou fazer é justamente para indicar esse norteamento, ou seja, como você atingir uma trajetória, uma caminhada, uma rota, uma jornada correta. Então não dá para imaginar que a sua vida vai se resumir em uma semana. Não Tem que ser a dá. longo prazo. Tem que ser a longo prazo. Exatamente. Agora, se de repente o edital sai no meio do caminho, o que é que você vai ter que fazer? Correr. Reorganizar. Tudo certo. Mas você Sim. cumpriu a etapa 1 como maratona e vai cumprir a etapa 2 como sprint. Qual é o seu sonho? Que a etapa do sprint você já tenha vencido todo o programa. Aí é excelente, é o maravilhoso. É o ideal. É o ideal. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de lhe perguntar sobretudo, qual é a sua experiência no Telegram? Como é que tem sido? Porque tem pessoas aqui que não estão no Telegram. O que é que você Melhor fala? grupo! Melhor grupo! Tem podcast pra gente ouvir antes de dormir. E se a gente dormir antes, de manhã, dá pra ouvir o podcast. Tem questões que são bônus, mas são questões assim que são muito boas. Alan, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou só escrevendo Ah. aqui no povo. Tem questões de direito constitucional, direito administrativo. É muito legal, é muito legal, uma experiência incrível. E assim, se eu erro a questão, eu sei o que eu errei, porque o professor Alan ele faz questão de colocar o áudio explicando o erro, por que a questão está certa ou por que a questão está errada. Então, assim, se eu erro alguma coisa por algum tipo de desatenção, alguma coisa do tipo, embaixo sempre vem um áudio, né? Que ele vem explicando, olha, a questão está certa por tal motivo. Preste atenção em determinada coisa, em determinada característica da questão. Eu gosto muito do grupo. Sou suspeita a falar, entendeu? Sou muito suspeita. Gosto muito, muito, muito mesmo. Inclusive, já resolvi questão hoje, já errei. Aí fiquei tipo, meu Deus, por que eu errei isso? Mas tudo bem. É vida. O erro faz parte, lembra? Só não Sim. lembra do podcast que a gente tem a importância do erro. Que é o quê? Sim. Você só não pode estabelecer relação sentimental com a questão. Sempre isso. Sim. Se estabelecer relação sentimental com a questão, já era. Já era, nunca. Errou, ótimo. Já viu onde é que está errado, Próximo. para a próxima. Viu onde é que está errado, para a próxima. Segundo ponto, o que é que essa mentoria representou para você? Fala aí um pouquinho para todos o que é que ela representou para você, sobretudo para a sua caminhada. Olha, eu vou ser muito sincera. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar. E essa mentoria, ela desarrumou o meu arrumado. Eu estava muito arrumadinha, muito rígida, do estudo. E essa mentoria fez com que eu ampliasse meus olhos para onde é que está faltando determinado empenho da minha parte. Onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso otimizar meus estudos e melhorar a qualidade de estudos até mesmo durante a semana, para eu poder me aplicar mais, reorganizar meus horários. Amém. Amém. O rapaz falou aqui, ó, você vai passar, garota. Amém. Amém. Vou passar, amém. Isso aí, Eduardo. Mas isso me fez abrir os olhos, principalmente pela questão das 21 horas, porque eu só estudo 12. Então, eu preciso chegar nessas 21 horas para alcançar o patamar ideal, para além das 21 horas, as 3 horas de revisão. Então, foi incrível. Muito obrigada. A RP24 eu estabeleço 12 minutos, para que você tenha noção. Se eu pego 12 vezes 21, é só você fazer a conta aí. 10 vezes 21 vai dar 210. 12 vezes 21 você vai ter mais 42. 210, 252, 300. Na verdade, vão dar 5 horas de revisão. Vão dar 26. Então, você vai para 26 horas, ou seja, é fenomenal o processo. Entende? Posso tirar mais uma dúvida? Programada. É o quê? Posso tirar mais uma dúvida só, por favor? Fique à vontade. Dúvida final. Como é que eu consigo otimizar os estudos
das matérias que eu mais gosto. Porque às vezes por exemplo, eu gosto muito de direito penal. Então eu estudo direito penal que nem água, como beber água, assim, sabe? Estudo. Às vezes até ultrapasso as 2 horas. Como é que eu consigo otimizar esses estudos para não focar demais na matéria que eu gosto e acabar deixando de lado as matérias que eu não gosto tanto, como raciocínio lógico, matemática, informática? Tranquilo. Para fazer isso, é um mecanismo chamado de engrenagem alternada. Eu estabeleço esse método, que é engrenagem alternada. O que é engrenagem alternada? Você pode estabelecer, só um exemplo, tá? Estabelecer segunda, quarta e sexta para as disciplinas de maior dificuldade. O segunda, quarta, sexta e sábado. Terça e quinta as de maior facilidade. Aí você roda terça e quinta com as de facilidade maior, porque são menos dias. Segunda, quarta, sexta e sábado, que são mais dias, as de dificuldade maior, não incluindo essas, claro. Entende? E aí você vai seguir exemplo. Vamos dizer que vamos dar só um exemplo. Penal e processo penal. Amo. Então, você estudou penal e processo penal na terça. Matéria 1, matéria 2. E vamos dizer que a legislação especial e direitos humanos, que são as específicas da carreira policial. 1, 2, 3, 4. Depois, ou então você estudou 3 disciplinas naquele dia. 1, 2, 3. Na quinta-feira, você vai estudar a matéria 4, a 1 e a 2. Vamos dizer que seria 4. M1, M2, M3 e M4. Imagina você estar estudando 3 que você gosta por dia. Tá? É porque não é bem assim, não. Mas eu só vou estabelecer assim para você entender o que eu estou dizendo. Então, na terça-feira, você estudou M1, M2, M3. Na quinta-feira, você começou por M4 e volta M1 e M2. Na outra terça-feira, M3, M4 e M1. Aí, ou seja, só terça e quinta isso. Segunda, rotativo. Quarta e sexta é outra engrenagem. A engrenagem das disciplinas de maior dificuldade. Pronto. Engrenagem, quando eu falo, é grupo de disciplinas, tá? Tá. Sempre fazendo essa rotatividade entre matérias, né? Para não... Pronto. Isso é fundamental. Só que você vai precisar estabelecer uma logística que você consiga enxergar temas e subtemas. Sim. Sem isso, nada feito. Então, tem que ter na logística os temas e os subtemas. Então, antes de uma ferramenta, sobretudo, foi a Sam que perguntou sobre a questão dos livros. Antes de uma ferramenta de livro, antes de uma ferramenta de aula presencial, de aula online, você primeiro precisa planejar e organizar. Porque senão você vai pegar o livro e não vai saber o que ver. E vai marcar onde? O que já viu? Vai marcar onde o avanço que já fez? Então, a primeira ferramenta é a base, para depois chegar nas ferramentas posteriores. Entendido? Aula presencial é o terceiro pilar. Para resolver o terceiro pilar, você tem que resolver o 1 e o 2, que é o planejamento e a organização. Fechado? Fechado. Pronto. Então, galera, sobretudo, assim como a Raquel, muitas pessoas me chamam pelo direct do Telegram, do Instagram. Se você tem essa vontade, faça isso. Eu sempre vou buscar entender o seu caso. E quem sabe você não estará aqui como a Raquel, para que a gente possa trazer a sua trajetória e trazer essa mentoria ao vivo. Aliás, a gente está fazendo essas mentorias. Eu chamo a atenção que serão 7. Nós estamos no aquecimento desta caminhada da aprovação. Tá? A caminhada ela vai ser através do evento ao vivo, a trajetória da aprovação vai ser através do evento ao vivo no dia 30. 30. Nós teremos 7 mentorias ao vivo. 7. É o aquecimento para essa ideia da trajetória da aprovação. Então, essas mentorias elas são fundamentais para que vocês consigam enxergar e entender exatamente o que eu vou fazer no dia 30. Então, a próxima vai ser na próxima quinta-feira. Quinta-feira. 20 horas? Pronto, está anotado. Uma mentorada e, de fato, vai ser mais um momento único, Raquel, que a gente vai poder abordar outros pontos. Aproveite, inclusive, que você esteja aqui, porque você já vai estar colocando em prática esses ensinamentos. E aí você vai poder tirar dúvida nessa segunda mentoria. E depois vai existir uma terceira, uma quarta, e aí você vai poder estar aqui contribuindo
e os mentorados também. Isso gera uma comunidade. E quando a gente está inserindo em uma comunidade em que todos têm o mesmo objetivo, sem dúvida, o aumento de performance atingirá todos. Fechado? Fechado. Alan, muito obrigada mesmo pelas dicas, pela oportunidade. Foi incrível, foi incrível. Meu caderno, ó, tá todo anotadinho. Mas, legal. Não abandono minhas canetinhas bregas, não abandono. É isso aí. Então, você vai gravar neste momento um podcast legal para que a gente coloque depois lá no canal, para quem não pôde estar conosco. Certo? Tá bom, certo. Vou lhe passar as orientações. Grande abraço. Tchau, Alan. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até quinta-feira.